Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5, versículos 21 a 26. Vamos dar prosseguimento à nossa série de exposições em Mateus, no Sermão do Monte, Sermão de Jesus, que temos chamado ele de Manifesto do Reino do Céu, o Manifesto de Jesus para os seus súditos, o Manifesto de Jesus para o seu povo, o Manifesto de Jesus para a sua igreja. Nós temos visto desde o início que Jesus abre este sermão com promessas. Várias promessas a várias daquelas situações que os discípulos de Jesus podem passar. E depois de fazer as promessas, diante das diversas lutas e tensões da vida dos discípulos, Jesus então comissiona, dá uma missão para os discípulos, serem sal da terra, luz do mundo. Mas Jesus não dá apenas uma missão para eles, e aí a gente viu a terceira exposição. Jesus diz que eles não podem fazer a missão da igreja de qualquer jeito, eles vão fazer a missão da igreja com base na fidelidade às Escrituras. Então Jesus faz as promessas, Jesus dirige promessas a seu povo, Jesus comissiona seu povo, dá uma missão para o seu povo, mas não diz que a missão do seu povo pode ser feita por causa da sua pretensa compaixão pelos mais pobres, por causa da sua compaixão pelos aflitos e desesperados. Não, ela vai cumprir a sua missão, que atinge os mais pobres, os mais miseráveis, até os mais ricos na sua miséria espiritual, moral, ética, segundo as Escrituras. Por isso não existe missão da igreja fiel que seja desprovida do compromisso com as Escrituras. Qualquer entidade, que seja ela eclesiástica ou para-eclesiástica, que se desprenda da preocupação com a autoridade das Escrituras, que se descole das Escrituras e da sua autoridade, ela vai cumprir uma missão que não é aquela que Jesus gostaria que ela cumprisse, porque não é a missão que queremos cumprir, mas a missão que Ele quer que cumpramos. Então, depois de chamar a atenção para a autoridade das Escrituras, mostrando que por causa das falsas interpretações, muitos têm se desviado da Escritura e feito várias outras tradições que têm validado a Escritura, Jesus começa então a dar exemplos de como a gente precisa retomar a Escritura e fugir das falsas interpretações, para que a gente cumpra obediente e fielmente a palavra. Isso tem a ver com o texto de hoje, Mateus capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 21 ao versículo 26, diz assim a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta. E vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Oremos. Pai querido, fale conosco através de Tua palavra, e que a gente possa entender o que ela nos ensina para a vida hoje, sendo fiéis ao que a Tua palavra está dizendo, não ao que nós gostaríamos que ela dissesse, mas o que ela realmente diz. Ajude-nos a alcançar o significado que realmente é fiel à Tua vontade e ao Teu querer sobre Sua igreja. Assim oramos, rogando a luz do Teu Espírito na nossa mente, em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Parece que Jesus está se contradizendo, né? Depois de ter dito, olha, não acrescente nenhum tio
nem absolutamente nada, Jesus diga: olha, vocês ouviram o que foi dito, não mate. Eu, porém, digo: opa, peraí, será que agora liberou geral? Se ele está podendo interpretar, então também eu posso? Antes da gente ir adiante, e se eu dissesse para você que Jesus não está falando apenas de não matar? E se eu dissesse para você que Jesus não está falando apenas do homicídio? Se eu tivesse aqui que dizer para você algo que pudesse realmente colocar você no texto, é justamente dizer para você que talvez Jesus esteja aqui não somente falando sobre homicídio, não somente sobre o assassinato, não somente sobre não matarás enquanto uma lei, mas todo o seu significado, tudo o que ela significa. Porque senão alguém poderia dizer assim: não matarás, tudo bem, vamos bater, estragar o sujeito, deixar ele paraplégico, arrebentar com a cara dele, mutilar ele, mas pelo menos ele está vivo, não matei. Está vendo? É só não matar, bate, mas não mata. Não, óbvio que Jesus não está dizendo isso, e é óbvio que o mandamento, o 6º mandamento, não está dizendo para você que violência pode, só não mata. Pelo contrário, Jesus quer justamente chamar a atenção para o fato de que não matarás diz respeito não ao ato em si de matar meramente, mas à violência. Nós vamos falar nessa manhã sobre violência. Violência. Logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial e os alemães tiveram que reconstruir a Alemanha, eles perceberam que não dá para você reconstruir sem fazer autocrítica. E eu acho que esse é um grande ensino para a vida. Todas as vezes que a gente comete erros, todas as vezes que a gente comete falhas, ou a gente cometeu algo que a gente não tem certeza se a gente estava certo ou não, independente do que aconteça, é necessário fazer autocrítica. É necessário a gente se perguntar: o que foi que eu fiz de errado? Onde está a minha falha? Onde está a minha culpa? Em 1946, portanto, um ano logo após, um filósofo chamado Karl Jaspers escreveu o Die Schuldfrage, a questão da culpa. A primeira obra escrita por um filósofo alemão para refletir sobre o que aconteceu. E ele quer refletir exatamente a culpa dos alemães. Ele, como um alemão, junto com toda a nação alemã, quer se perguntar exatamente sobre a responsabilidade de tudo aquilo. Só que ele mostra que o problema dos alemães não é um problema só de ter matado, em nome de uma ideologia, em nome de uma visão de mundo, mas é a própria violência. E lá pelas tantas, nesse livro, ele diz exatamente o seguinte: há algo insolúvel na existência humana que sempre nos obriga a chegar a uma decisão com o uso de violência. Há algo insolúvel dentro de nós que a gente parece acreditar que só vai ser resolvido com a violência. Parece que é só o ato violento, parece que é só aquela violência que vai apaziguar tudo, que vai resolver todas as coisas. E parece que isso a gente aprende desde quando a gente lê a Bíblia. Parece que quando é sacrificado o cordeiro se apazigua a ira divina. Parece que a paz toda que é ensinada pelas Escrituras vem acompanhada de sacrifício, e o sacrifício é a expressão dessa violência, é a expressão de uma violência perpetrada contra alguém, nesse caso inocente, que é o cordeiro. Deixa eu falar em outras palavras, que talvez sejam mais comuns a mim e a você. Primeiro, porque não estou me referindo aqui a algo do qual eu possa dizer para você: olha, eu já superei a fase da violência humana. Porque senão você estaria diante, não é, de um líder de uma seita. Se eu estivesse fazendo isso exatamente agora, eu já não estava mais pastoreando uma igreja, eu estava liderando uma seita.
Não estou lidando aqui com uma questão resolvida na humanidade. A violência está instaurada em todos nós e ninguém aqui consegue lidar com ela se não for pela graça divina. Quero me dirigir a você que, como eu, luta com a ira, luta com a violência, luta com essa coisa que a gente não consegue explicar, que está aqui dentro, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e a gente escuta a voz de Deus dizendo: o teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo, e você não domina, e dali a pouco está o seu irmão morto diante de você, e é o primeiro homicídio, é a primeira morte, aquela que nos marca, aquela que fere a humanidade de uma vez por todas e mostra que nenhum de nós está livre da violência. Deixa eu dar um outro exemplo. Você teve um dia muito cheio na sua casa, no seu trabalho, melhor dizendo. Só deu BO o dia inteirinho. Você está cansado, você está exausto, você chega em casa, e aí seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, seja lá quem for, fala um monte de coisas, e no meio dessas coisas, uma palavra, que foi a palavra que te infernizou o dia inteiro. Mas ele não sabe, ela não sabe, os meninos não sabem. Dali a pouco, até você! Aí pronto, você abre a boca e vomita uma série de palavras. Não é? Dali a pouco, é uma paz. É um prazer. Estou livre. Mas perdi minha esposa. Perdi meu esposo. Perdi meu filho. Perdi minha filha. Eu quero me dirigir a você que, como eu, não consegue dominar essa selvageria que faz você, inclusive, fazer de quem você ama, de quem é teu irmão, um bode expiatório. Alguém que vai receber sua ira, alguém que vai receber sua insatisfação, alguém que vai receber seu ódio, alguém que vai receber sua falta de contentamento, alguém que vai receber sua frustração com relação à vida e com relação a você, alguém que vai receber sua insegurança, alguém que vai receber suas paranoias, que vai receber tudo aquilo que de ruim está dentro de você e que não foi trabalhado, e que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e você achando que vai dominar, e você achando que vai controlar, e você achando que tem domínio, e você achando que está lidando com algo que você tem controle, quando de repente você já não tem mais controle. A paz veio, você está livre, todo aquele peso que estava dentro você botou para fora, mas não valeu a pena. Você perdeu quem você ama. O 6º mandamento, não matarás, ele está falando disso. Ele está falando daquilo que caracterizou desde o início. É olhar para o Abel silencioso, com ressentimento, que faz o semblante cair. Em algumas versões da Bíblia diz que Caim fechou a cara fechada, e Deus pergunta: por que você está com a cara amarrada? Por que você está assim? Então Deus diz: o teu desejo vai ser contra você. Deus já sabe que Caim já está elaborando as coisas mais perniciosas contra o seu irmão. Me dirijo a você que achava que o 6º mandamento não tinha nada a ver com você. Vamos para o próximo, porque eu nunca matei ninguém. Vamos para o próximo, porque esse mandamento é fácil de cumprir. Claro, se for não matar, você já cumpriu esse mandamento se você não matar ninguém. Mas e se você entender o que Deus está dizendo com não matarás, e que não diz respeito apenas em você degolar uma pessoa, e se você entender que não matarás é uma ordenança, um mandamento de Deus contra a sua violência que começa aqui dentro e que pode crescer, e você que acha que nunca vai matar ninguém, de repente começa a fazer coisas que nem imaginava. Dostoiévski não está de outra forma, não está dizendo outra coisa, senão em Crime e Castigo é exatamente isso. Do que nós somos capazes de fazer quando nós achamos que temos o controle. Não temos.
Não matarás não é apenas uma condenação do homicídio literal, meus irmãos, mas é de toda sorte de violência. Deus está condenando todo tipo de violência ali. Jesus está preocupado em mostrar que não apenas o homicídio, mas também o que pode levar ao homicídio é condenado por ele no 6º mandamento. Não é só o homicídio, mas tudo aquilo que pode ser o começo de. Afinal de contas, ninguém acorda dizendo assim: hoje eu vou matar alguém. Aí você escolhe, a não ser que você seja um psicopata, a não ser que você seja um perverso polimorfo. Se você não é um psicopata dessa natureza, somos psicopatas todos, de outra ordem. Mas se você não é desta natureza, que acorda de hoje eu vou matar quem? Deixa eu ver. Hoje vai ser esse fulano. E todo dia você mata alguém. Se você não é desse caso, desse tipo de gente, você vai se perguntar: então como eu me encaixo nesse sermão? Vamos então ouvir o que Jesus diz. O trecho do ensino de Jesus, ele pode facilmente ser percebido da seguinte forma. São 3 momentos. No primeiro, Jesus dá o ensino, e em seguida Jesus apresenta 2 casos. 2 casos que explicam o seu ensino. Então ele dá um ensino e apresenta 2 situações que explicam o que ele acabou de ensinar. O ensino está nos versículos 21 e 22. E eu chamo em primeiro lugar a sua atenção para o fato de que Jesus vai comparar a hermenêutica dos fariseus e escribas com a sua hermenêutica. A interpretação que os mestres da lei faziam nos tempos de Jesus e a interpretação que Jesus está fazendo. Observe o que Jesus diz: vocês quem? Os discípulos. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Ele não está dizendo vocês ouviram o mandamento. Vocês ouviram o 6º mandamento. Ele está dizendo, vocês ouviram o que foi dito. Primeira coisa, Jesus não está contrapondo as Escrituras. Jesus não está removendo uma vírgula. Jesus não está acrescentando um pingo no i. Jesus não está acrescentando um tio, nem tampouco está contrapondo as Escrituras. Jesus está contrapondo aquilo que eles já ouviram, aquilo que eles estavam acostumados a ouvir, uma interpretação que eles estavam acostumados a ter do 6º mandamento. Então Jesus diz: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Jesus está lidando com o fato de que há um mandamento e de que existe um discurso sobre esse mandamento. E esse discurso é justamente aquele que exemplifica o de trás, o que ele falou na passagem anterior, que acrescenta um tio, que é aquele que distorce o texto, que é aquele que vai dizer que vai permitir violência, desde que não mate, que vai trabalhar com a literalidade, mas não vai trabalhar com o significado e as implicações do mandamento do Senhor. Meus irmãos, aqui há um primeiro ensino importante da palavra de Deus. Não é só ler a Bíblia, não é só saber os mandamentos do Senhor, a gente tem que entender as suas implicações para a vida. Qual é a implicação de não matarás? É a mesma de não farás outros deuses semelhantes no céu e na terra. Mas veja como em Jeremias 17 eles fazem. Eles constroem algo que não tem cara nem do céu nem da terra e diz: olha, Deus não mandou a gente adorar nada dessa natureza, era só para não ser parecido com o céu e na terra. Isso aqui não parece com nada no céu nem na terra, podemos adorar. E você acha que o jeitinho brasileiro aconteceu 500 anos atrás? Não. As interpretações que beiram a literalidade das Escrituras e não entendem as suas implicações são as mais perniciosas, porque a literalidade nesses termos ela é usada para justificar a nossa falta de fidelidade ao mandamento. Então distorcemos para que caiba dentro das nossas ações que contrapõem a vontade de Deus, mas estariam, entre aspas, amparadas por uma lei que diz: não matarás. Eu só não matei, eu arranquei o braço dele, mas ele está respirando ainda. Então Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão, está vendo? Então Jesus está dizendo: você acha
que você não está contrapondo esse mandamento do não matarás só porque você não matou o irmão. Mas olha a maldade que você fez com ele. Olha tudo de ruim que você fez. Você desgraçou a vida dessa pessoa. Você acabou com a vida dessa pessoa. E você acha, bom, mas eu não matei. E você acha que esse mandamento não serve para você? Você acha que o não matarás não serve para você, que fez tudo contra alguém, mas não matou? Então Jesus está dizendo, eu porém lhes digo que todo aquele... Veja o que acontece no texto, porque mais uma vez a gente pode começar com literalidades aqui, né? Porque é muito confortável inclusive dizer assim, né? Irá contra o seu irmão, insultar o seu irmão e chamar ele de tolo. Ah, que bom, então eu só não preciso chamar ele de idiota, porque se eu não chamar de idiota eu já estou liberado. Não preciso insultar o irmãozinho, nem eu não posso ficar irado com ele. Se eu cumprir essas 3 coisas, beleza. Não é isso que Jesus está dizendo. Se você fizer com as palavras de Jesus o mesmo que os fariseus fizeram com os 10 mandamentos, você não vai entender as implicações disso. Jesus não está dizendo aqui uma lista do que você pode e não pode fazer. Jesus está mostrando a progressão da violência. Jesus está falando da escalada da violência. Começa com a ira, dali a pouco é o insulto, dali a pouco não é mais ira e nem insulto, dali a pouco é conspiração, dali a pouco você envolve outras pessoas contra uma pessoa, e dali a pouco não é mais uma conspiração contra uma pessoa, é você fazendo mais mal e mais mal e mais mal ainda contra uma pessoa. E você acha que você não cabe no não matarás, porque você diz, bom, não matarás é só para quem matou. Então perceba que Jesus está trazendo as implicações do que é o não matarás. Caim já estava com a escalada de violência plantada no coração dele. Deus já havia alertado. Está aqui dentro. Se você achar que você vai ter controle, se você achar que você vai ter domínio sobre isso, você já perdeu essa batalha. Você vai agredir o seu irmão. Você vai agredir inclusive quem você ama. Não é quem você odeia, é inclusive quem você ama. Então observe, são exemplos de escalada de violência, em intensidade e consequências cada vez mais drásticas. Então a coisa vai acontecendo, do insulto vai para o xingamento de tolo, que para você e para mim, pode parecer que chamar alguém de tolo não é nada assim, mas naquele contexto esse xingamento tinha um pudor. É uma intensidade maior do que a do insulto. Jesus está mostrando que a escalada da violência começa com a ira, e da ira vai crescendo, crescendo, crescendo. Então Jesus está dizendo, esse não matarás não serve só para quem está com a mão suja de sangue, é para você que está com a língua ferina, é para você que está provocando cada vez mais a derrocada de alguém, é para você que está puxando o tapete de alguém, é para você que com todo o seu ódio, sua raiva, sua inveja e seu ressentimento tem se virado contra alguém para destruí-lo, mas vai respirar, porque não matarás. Imagine Davi, ele quer possuir a mulher, mas senão ele vai cair no mandamento, não adulterarás. Mas se viúva pode, é só matar o cabra. Só que se ele mata, ele cai no não matarás. Mas se ele manda o fulano para uma batalha, que ele vai perder a vida ali, não foi ele que matou. Então ele pode dormir um dia tranquilamente, dizendo, não matei ninguém. A nossa tendência é sempre usar a própria Bíblia para justificar a nossa violência. Seja a violência da palavra, seja a violência das mãos. Bom, como Jesus organiza isso? Com 2 casos. Primeiro caso, versículo 23 e 24. Portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar, então que ambiente é esse? Ambiente de culto, tá certo? Estamos indo para a igreja, domingo. Estamos indo cultuar o Senhor. É o culto, nosso culto. Se fôssemos fazer uma contextualização, é culto, é de culto que Jesus está falando. Então, se você for lá fazer a sua oferta, tá certo? E lá, no meio do louvor, no meio da congregação cantando, aprenda a perdoar o seu irmão. Somos um só, unidos no Senhor, não é?
Se de repente naquela hora você lembrou daquele desgraçado que você queria arrancar a cabeça, mas você só não arranca porque a Bíblia diz não matarás, mas você tem feito de tudo para desgraçar a vida dele. Se nessa hora você se lembrou e está adorando ao Senhor, o que Jesus diz que tem que fazer? Observe. Se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Ah, mas eu não fiz nada. Foi ele que fez contra mim. Ele está com raiva de mim. Ele está me perseguindo. É para você também. Você não está reconciliado com o seu irmão. Você não está em paz com o seu irmão. Então o que Jesus está dizendo? Vá reconciliar com o seu irmão. A pergunta é por quê? Porque o princípio de Jesus não é negar os 10 mandamentos, mas afirmá-lo. E os 10 mandamentos são 2 colunas: amar a Deus e amar ao próximo. Primeira parte dos 10 mandamentos é toda dedicada a Deus. Segunda parte dos mandamentos é toda dedicada ao próximo. Quando se pergunta para Jesus qual é o resumo do ensino dele, amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo. Essa é a verdade de Jesus, esse é o ensino de Jesus. Em 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21 diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então a gente não pode cultuar se a nossa consciência está pesada, seja porque estamos afrontando um irmão, seja porque um irmão está nos afrontando, seja porque estamos em conflito com o irmão, seja porque este irmão está em conflito conosco, seja porque eu invejo fulano, seja porque fulano me inveja. Não importa qual seja as circunstâncias, se há uma tensão, se há uma discórdia, aquele que vai prestar o culto ao Senhor não pode prestá-lo sem antes se reconciliar com seu irmão. Então o segundo caso é o caso da reconciliação com o próximo e o culto. É necessário. E essa reconciliação, ela tem um modelo. O modelo de Jesus. Quem quer reconciliação não quer sair ganhando. Porque sabe que não existe reconciliação sem prejuízo. Mesmo que você tenha todas as razões do mundo, mesmo que você seja a parte ofendida, a reconciliação acontece quando você recebe a violência que foi dada e desferida contra você e perdoa. Segundo caso e último, é a reconciliação com o próximo novamente, mas agora não mais com relação ao culto, com relação à urgência. Porque alguém poderia dizer assim: tá, entendi, Jonas, mas agora já está rolando o culto. E eu já estou aqui ouvindo esse sermão, já estou aqui com comichão e etc. Sei, preciso resolver minha vida. Mas acho que dá para esperar um mês. Até pelo menos passar minha raiva, meu ódio, o meu rancor. Eu acho que há tempo para tudo, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que há tempo até para matar. Então não é a hora, não é o momento. Eu quero dizer a você que Jesus estabelece como mandamento do não matarás a reconciliação urgente. Veja o que ele diz, a partir do versículo de número 25. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, você seja jogado na prisão, né? E dali você não tem o que pagar, fica lá pro resto da vida. Ou seja, claro que a gente não pode mais uma vez interpretar isso literalmente. Jesus está falando de um processo, está entendendo? Que se você não resolve agora, o que é urgente agora, isso vai aumentar. E aí a pessoa dá mais um passo, e aí a pessoa dá mais outro passo, e a coisa vai ficando mais complicada, e cada vez mais complicado. E você vai achando que quanto mais você esperar, mais vai ser fácil de resolver a situação. Os ânimos já estão melhores, já está tudo resolvido. E o alçapão vai se abrindo, o abismo
não vai cada vez mais se abrindo. É disso que Jesus está dizendo. Quando a gente sabe que a gente precisa se reconciliar com alguém, a gente precisa fazer isso com urgência. Não pode esperar, não pode deixar para depois, porque cada semana, cada volta desse parafuso torna a situação mais desesperadora, mais pesada, mais difícil. Então Jesus está dizendo, em primeiro lugar, reconcilie-se para você ter paz com Deus, reconcilie-se com seu irmão e com urgência. Tudo isso Jesus está dizendo que decorre do mandamento: não matarás. A primeira coisa que a gente perde de vista quando a gente está numa peleja com alguém são as coisas que realmente importam. 2 mães estavam desesperadas. Uma porque perdeu o filho, porque dormiu em cima dele, matou o menino. Ficou com inveja da outra quando estava a outra amamentando. E aí, num golpe de astúcia, rouba o filho da outra e afirma que é dela. A outra então desesperada, porque o filho é dela. O filho é dela. Ela sabe que o filho que está na mão da outra é o seu próprio filho. Então começa uma briga. Pronto, as duas estão em briga. Como é que você acha que isso vai parar diante do trono de Salomão? Você acha que isso vai aparecer no dia seguinte? Claro que não. Uma situação como essa precisou envolver outras pessoas que foram tomando partido. Tá certo? Então começa ali, tá tudo ali, todo mundo tomando partido, e vai crescendo, dali a pouco é um grupo brigando com outro grupo, porque o grupo da mulher que está agora com a criança que não é dela, mas que diz que é dela, jurando com os pés juntos, e entende que a outra é mentirosa, que a outra está faltando com a verdade, mas o outro grupo que conhece muito bem essa mãe, está dizendo, não, é a outra que roubou o filho, eu tenho certeza disso, e começa um grupo. Então Salomão precisa dar um jeito, porque senão o reinado dele vai quebrar. Você acha que as guerras começam como? Você acha que guerra começa com nações escolhendo guerrear contra outras nações? Você não precisa nem ler a Bíblia, você pode ler tanto a Bíblia como você pode ler Homero. Você vai ver que a guerra de Troia, como a guerra de Troia começa exatamente com um problema pessoal. São problemas pessoais, são picuinhas, são questões pequenas. Uma igreja pode ser dividida, uma igreja inteira, por uma questiúncula, por uma questão pequena, mas que envenenou as partes envolvidas. Então está ali Salomão diante das duas, e a sabedoria de Salomão está dizendo o seguinte: já que as duas não chegam a um impasse, não querem se reconciliar, vamos partir a criança no meio. O que faz Salomão entender que a mãe verdadeira é justamente aquela que diz, não, pode manter o filho vivo, porque ele saberia que a mãe verdadeira era a única capaz de se sacrificar pelo seu filho. Sabe o que esse ensino do não matarás de Jesus diz para mim e para você? Que o irmão é a graça de Deus para libertar você do seu ódio e do seu ressentimento e da sua sensação de injustiça. Bonhoeffer, quando comenta essa passagem, ele diz, o irmão é a nossa graça perante o juízo. Justamente aquele que nos fez o mal. Justamente aquele que está mentindo. Justamente aquele que nos tomou, justamente aquele que errou, e que está dizendo, pode partir a criança no meio, porque está pouco se lixando pelo que realmente importa, porque aquele ali, aquela ali, só quer vencer a disputa. A verdadeira mãe entendeu que ela sairia ali vitoriosa, perdendo aquele litígio. Meu encorajamento para você nessa manhã, é o encorajamento de Jesus aos seus discípulos. Aprendam que a gente vence, às vezes perdendo. E quem diz isso? É aquele que foi esbofeteado, é aquele que foi cuspido, é aquele que foi flagelado pelos romanos, pela guarda pretoriana, como pela guarda do Sinédrio. Apanhou das duas guardas. Foi humilhado pela multidão, crucificado, feriram seu lado com uma lança, colocaram uma coroa de espinhos.
E o que ele diz na cruz é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É essa comunidade de discípulos que perdoam que Jesus está forjando aqui e ao redor do mundo. Jesus não está forjando guerreiros para passar a espada na cabeça das pessoas. Tem muita gente achando que vai ser fiel ao Senhor como Pedro, que quando vê o soldado descendo a mão em Jesus, ele vai, tira a espada e arranca a orelha do soldado, querendo arrancar obviamente a sua cabeça. Óbvio que ali naquele momento o Pedro não estava dizendo: não matarás. Não matarás em algumas circunstâncias, né? Porque nessas circunstâncias aqui a pena capital é necessária. Vamos matar, arrancar a cabeça dele. Jesus na hora diz: embainha a tua espada, porque você não cogita das coisas de Deus. Se eu quisesse, eu poderia mandar os anjos e as hostes celestiais aqui para me proteger. Não é você com esse canivetinho aí que vai resolver minha vida. Jesus sabia que era necessário ele ser o bode expiatório e não só o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele sabia que ele não era apenas um cordeiro que verteria o sangue, mas ele sabia que ali na cruz ele estava recolhendo sobre si tudo aquilo que está dentro de nós e que se chama violência. Toda a sua violência, tudo aquilo que está dentro de você e que você quer transferir para alguém. Lembre-se de Jesus, ele está dizendo: é em mim que você tem que jogar essa violência, não no seu irmão. Não é no seu irmão, não é no seu próximo, é em mim. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz que é o bode expiatório. É nele que está depositada toda a violência que está em nosso coração. E é por isso que um crente, quando vê Jesus na cruz, descobre que a violência só pode ser vencida se, quando abrimos os olhos, vemos a carne de Jesus dilacerada por amor a nós. Porque Jesus é o nosso irmão que morreu na cruz para nos salvar, sendo nós, não como Abel, mas como Caim. A diferença é que o sangue de Abel só trouxe culpa sobre Caim, mas o sangue de Jesus não é só o sangue do bode expiatório, mas é o sangue do Deus que perdoa você e eu, os ofensores. Por isso, nunca diga: não posso, não consigo. Aliás, de preferência, não diga nada enquanto Jesus não estiver sangrando diante de você. Enquanto só estiver diante de você a cena da violência, você não pode sair de onde você está, porque você é uma máquina destruidora que só vai parar quando descobrir que toda a sua violência não foi feita meramente contra o seu irmão, que ao violentar o seu irmão é como se você estivesse crucificando novamente o teu Senhor. Não há espaço para o povo de Deus preservar a violência. A violência, qualquer que seja, não corresponde com o mandamento de Deus. Nossa lei não é a da natureza. Se na natureza o leão vai olhar para o gnu e dizer assim: ainda bem que não tem não matarás para mim. E você não vai poder contar com compaixão. Tadinho desse gnu, tão novinho. Na lei natural, os mais fortes devoram os mais fracos. Mas na lei de Deus, o mais poderoso ser foi fraturado na cruz, ferido na cruz, moído por nossas transgressões. O nosso herói não é um herói que não sangra. Ele sangra por causa da nossa violência.
Jonas, eu sou violento. Eu preciso de oração. Eu quero orar com você nessa manhã. Para que esse Caim que está em você não seja maior do que o Cristo que morreu na cruz de uma forma tão violenta para nos salvar de nossos pecados e de nossa ira. Oremos.